Oi, pessoal, tudo bem? Semana passada eu falei sobre algumas atitudes magnéticas que tornam uma mulher mais elegante. Mas e qual é o oposto? Quais seriam aquelas ações que são totalmente deselegantes? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei então sobre 11 ações que podem não parecer tão elegantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, terapias holísticas, tarô, arquétipos. E se você gosta, não deixe de se inscrever aqui no canal e também curtir, compartilhar se esse conteúdo ressoar com você, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Bom, é importante deixar bem claro já no início aqui do vídeo, né, que esse vídeo é voltado para quem está buscando algumas formas de desenvolver a elegância. Não é uma regra, uma imposição, porque todo mundo tem que ser assim. Claro que não. Você irá implementar aquelas ações que fazem mais sentido com você e dentro do respeito da sua subjetividade, né, de quem você é. Porque não existe nada mais deselegante do que uma pessoa artificial, uma pessoa que não se respeita, né, uma pessoa que segue ali alguns tipos de ações somente para agradar outras pessoas ou para passar uma imagem para as outras pessoas. É primordial que essas mudanças, né, elas venham de encontro realmente a quem você é, né? Não que sejam imposições, isso precisa ficar muito claro. Então pode ser que alguns tópicos que eu fale aqui não façam sentido para você, ou caso você mude, acabe se distanciando demais da sua essência, né? Então isso realmente não é desejável. Faça aquilo que estiver de acordo com o que parece ser natural para você, mas que talvez você tenha esquecido. E outro aspecto também relevante de trazer aqui é que esse tipo de atitude, ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, no caso as atitudes positivas, mas também essas atitudes negativas. A qualquer momento, nós podemos acabar caindo aí nesse espaço. Por quê? O que acontece? É importante deixar claro. Quando nós falamos em elegância, nós nos aproximamos mais da energia Yin, que é a energia feminina. E isso independe se quem está assistindo esse vídeo, né, independe do gênero da pessoa, certo? A energia Yin é a energia do senso estético. Então, quando eu prezo pela elegância, eu estou de alguma forma prezando pelo senso estético, ou seja, pela beleza, pela suavidade, pela leveza, certo? Eu estou alimentando essa energia. Quando nós caímos excessivamente na energia Yang, e aqui especialmente para quem se identifica mais com a energia do gênero feminino, quando a pessoa acaba utilizando demais a energia Yang, que é uma energia de polaridade masculina, a pessoa acaba assumindo um porte mais bruto, né, mais grosseiro, a forma de falar também acaba se tornando mais grosseira, às vezes até os seus gestos, o andar é muito firme, muito rápido, então nós perdemos um pouco dessa suavidade, dessa elegância, promovida pela polaridade de energia Yin, que é a energia feminina. Então, quando nós falamos em atitudes elegantes ou deselegantes, estamos lapidando atitudes para nos aproximar, para fomentar ainda mais essa energia Yin. Então, se isso vai de encontro com você, essas ações são interessantes. Isso não quer dizer, por exemplo, que alguém que se identifica mais com a energia masculina não possa também ter atitudes elegantes. Tudo bem, é uma questão de polaridade, de equilíbrio de polaridade. Mas o foco, geralmente, de quem se identifica com a energia masculina é mais focado em honra, em disciplina, em uso consciente da força, certo? Né? Direcionamento, eu diria, da força, ou seja, para um esporte, para o seu trabalho, né? Não de uma forma em desequilíbrio, obviamente, né? Então, aqui o intuito é trazer ações que aproximem, então, dessa energia Yin, dessa energia delicada, dessa energia feminina, que hoje em dia acaba ficando em segundo plano por conta dessas atribuições, né, que foram surgindo aí ao longo da vida, muitas responsabilidades, tem que dar conta de muita coisa, e aí nós acabamos nos perdendo um pouco dessa energia um pouco mais graciosa, um pouco mais delicada. Tudo bem? Bom, dito isso, então, vamos para essas 11 ações que não parecem ser tão elegantes. Então, uma delas é não permitir que a outra pessoa fale. Aquela pessoa que fala e não ouve, ou até mesmo quando ela ouve o outro, na verdade, não está escutando o outro. Ou seja, ela ouve, a palavra chega no ouvido dela, mas ela não se coloca à disposição, não se coloca disponível para
prestar atenção no que aquela outra pessoa está dizendo, né? Então, aquela pessoa que ela está ouvindo, mas já está prestando atenção no que irá responder na sequência, e não no raciocínio da outra pessoa. Isso é deselegante, especialmente se a outra pessoa está contando algo importante, algum fato importante, ou mesmo que não seja, né, que seja algum assunto mais trivial, mas no qual a pessoa tem o direito de se expressar, né? Os dois lados têm o direito de se expressar. Então, é muito elegante quando a pessoa consegue parar e realmente prestar atenção no que o outro está dizendo. Isso, inclusive, ajuda a evitar erros, né? Da pessoa acabar falando algo que não é adequado, que não é agradável, ou uma resposta reativa que acabará desencadeando, de repente, uma situação mal resolvida, certo? Então, esse interromper o outro ou não permitir que o outro fale não é uma atitude elegante. Um outro ponto que surgiu aí nos últimos tempos é uma pessoa que, quando está na companhia de outras pessoas, não para de mexer no celular, né? Inclusive, existem locais externos que têm algumas políticas aí com o uso do celular, né? Tem, por exemplo, recipientes para que as pessoas deixem o seu celular quando chegam nesse local para que possam interagir, né? Tem, inclusive, no filme Top Gun 2, quando o ator deixa o celular sobre o balcão, tem que pagar ali uma prenda, né? Então são ações interessantes, mas que seriam desnecessárias. Gosto também de tirar uma foto ali com os amigos quando eu saio, mas em momentos muito pontuais, né? Na grande parte do tempo, estou ali interagindo, conversando com as pessoas que estão comigo. Isso mostra essa entrega para aquele momento tão gostoso que é estar convivendo com as outras pessoas. Então, quando estiver com outras pessoas, evite usar o celular ou, de repente, se afaste se for necessário o seu uso, faça isso de uma forma muito delicada, muito discreta, para não parecer que as pessoas que estão ali não têm nenhum tipo de importância. Ainda sobre esse tópico aí de falar, vamos dizer assim, também não é elegante quando a pessoa só fala de si. A pessoa não se interessa pelas vivências do outro, pelas experiências do outro, por aquilo que o outro está buscando compartilhar. A pessoa que só fala de si passa uma impressão muito egocêntrica. E a elegância não diz respeito somente a nós, mas diz respeito às interações, às trocas, à forma como nós impactamos no mundo, né? Então, é muito produtiva, inclusive, nós aprendemos muito quando nos abrimos para escutar o que o outro tem a dizer. Então, é uma atitude não só elegante, como também de crescimento pessoal, porque assim nós vamos conhecendo novas perspectivas, novas ideias, novos pontos de vista, mesmo que você não concorde com eles, é interessante para ampliar o repertório. Uma outra dica sobre isso seria prestar atenção ao vocabulário. Isso nem sempre é fácil, né? Houve um tempo em que eu estava lendo muito, e eu acredito que ler livros, né, edificantes é um ótimo hábito para ampliar o nosso repertório de palavras, né? Então, foi uma época assim que eu estava com o poder da palavra assim, muito afinado com a elegância, e por falta de tempo eu acabei reduzindo esse hábito e eu percebi que eu voltei a cometer alguns deslizes assim na fala. Não que precise ser radical, né? Como eu falei, se perde a espontaneidade, a elegância também se perde. Mas achar um meio termo entre se comunicar de uma forma bonita, elegante, né, correta, sem perder a espontaneidade. Então, de repente, escorregar algumas vezes, ter alguns pequenos vícios de linguagem, tudo bem. Mas, por exemplo, falar um palavrão, né, é algo que soa uma energia extremamente bruta. E eu falo às vezes, está tudo bem. Mas o quanto mais pudermos observar a forma como nós falamos, melhor, mais elegante. E, inclusive, tem no livro, né, Os 4 Compromissos, um tópico onde o autor fala sobre a impecabilidade com as palavras. Que é o quanto o nosso vocabulário, a forma como nós nos expressamos, impacta na nossa energia, impacta na vida, no nosso entorno. Então, quanto mais nós pudermos manter uma forma de falar que seja graciosa, que seja leve, né, que seja falando sobre coisas boas, coisas não só com um português bem colocado, né, uma verbalização bem colocada, mas também pensando na mensagem que nós estamos passando. Porque também existem pessoas que têm ali um vocabulário perfeito, mas só reclamam, só falam dos outros, né? Só colocam os outros para baixo, e isso também não é nada elegante. Então, não só pensar nessa questão ortográfica, digamos assim, mas também pensar naquilo que nós estamos
espalhando através do nosso poder da palavra. Uma outra atitude nada elegante é chegar atrasado em compromissos. Parece que tem algumas pessoas que vieram com um defeito ali de fabricação no relógio. Eu já fui muito radical com isso, no sentido de chegar cedo demais ou de até me desgastar para poder cumprir horários em compromissos. Então, hoje em dia, eu não me, não me cobro tanto, mas procuro sim sempre chegar no horário, né? Um pouquinho antes, se for possível. Né, se for o caso que houver necessidade de atrasar o mínimo possível, porque as pessoas estão ali disponíveis para estar com você, seja numa consulta, seja num evento, seja num encontro, né? As pessoas estão ali disponíveis para você e ninguém tem a obrigação de esperar, né? Não é verdade? Então, é uma atitude de respeito extremamente elegante chegar no horário, nos compromissos marcados. Inclusive, em uma tradição, não me recordo muito bem qual é, mas eu sei que tem uma tradição em que o costume é marcar o horário dos eventos quebrado, por exemplo, 8h46. Isso tenderia, então, as pessoas a chegarem no horário certo. Olha que interessante, né? Mas não precisamos chegar nesse ponto, mas pense bem, se você acaba sempre atrasando, em organizar a rotina de forma a sair um pouquinho antes de casa, especialmente se depende de trânsito, depende de pegar transportes para chegar no lugar, né? Colocar uma margem sempre de segurança, digamos assim, para evitar os atrasos, porque é extremamente respeitoso quando as pessoas chegam no horário correto. Essa cultura de chegar atrasado faz muito parte da cultura do brasileiro. Você marca, por exemplo, o aniversário às 20 horas, as pessoas entendem que é 20h30, 21 horas, e é realmente desagradável com quem está ali naquela hora, naquele momento, certo? Uma outra ação também deselegante é não agradecer quando você ganha alguma coisa, mas o agradecer é aquele agradecer sincero, de coração. Quando você ganha algo, quando alguém faz uma gentileza para você, é tão simples, né? Falar um obrigada e realmente eu fico observando as pessoas e várias pessoas não têm esse hábito, né? Você recebe algo e você não é capaz de agradecer. Às vezes você vai, por exemplo, no supermercado, né? A atendente está num dia que não está tão bom, você percebe isso. E aí o simples fato de você agradecer, olha, muito obrigada, né? Tenha uma boa tarde, a pessoa já muda a expressão. E às vezes também acontece de você agradecer e a pessoa não esboçar nenhuma reação. E está tudo bem, você fez a sua parte, você foi elegante, não cabe a você julgar a outra pessoa, ok? Mas comece a prestar atenção nisso, como você mesmo se sente melhor com você quando você agradece ao outro, porque traz aquela sensação de que você fez algo para tornar a vida de uma outra pessoa melhor naquele momento, e isso faz muita diferença na vida da gente como um todo. Uma outra atitude que não é elegante é não cumprimentar as pessoas quando chega. Eu penso que existem atitudes e atitudes em relação a isso, né? Então, quando se fala não cumprimentar as pessoas, não quer dizer que vai sair abraçando, beijando todas as pessoas que estão ali, até porque às vezes as pessoas estão se alimentando e aí acaba sendo desagradável você interromper. Mas um aceno com a cabeça, né? Um aceno com a mão, um boa tarde geral, olhando para todas as pessoas, né? Pelo menos que haja esse contato visual, né? Que você agradeça verbalmente, haja um contato visual, como quem diz, eu estou vendo vocês aqui, né? As pessoas especialmente conhecidas. Isso é muito elegante, isso faz com que você dê atenção ali, mostre que aquela pessoa que está ali tem algum grau de importância para você, né? Que você está presente ali naquele momento. É muito desagradável pessoas que chegam e não falam nada, né? E ficam com a expressão fechada. Eu já convivi com uma pessoa assim e não é nada agradável. Então, pelo menos, né, a educação de acenar com a cabeça, acenar com a mão, dar uma boa tarde, uma boa noite geral, já é o suficiente para você mostrar que você está ali presente, que você está considerando as pessoas que estão ali. Outra atitude, que se não me engano eu até falei o oposto na semana passada, não lembro, em algum dos vídeos acho que eu já falei, que não é nada elegante, é falar mal de outras pessoas, né? Isso é extremamente deselegante. Claro que existem momentos em que a pessoa está passando por alguma dificuldade pontual e irá desabafar ali com um amigo, com uma amiga, com seu companheiro, enfim, essa é uma situação pontual em que a pessoa precisa desabafar. Agora, ter como hábito falar mal de outras pessoas é muito deselegante, porque nós não somos, né, mais importantes do que nenhuma outra pessoa para poder julgar, para poder condenar alguém, seja
pelo que for. Muitas vezes o nosso julgamento está equivocado. Isso é algo que eu comecei a observar muito este ano, que eu trabalhei bastante o pilar de julgamento. E é impressionante como o julgamento ele vem rapidamente ao nosso encontro. E eu comecei a observar isso e pensar assim, será que realmente esse meu julgamento está correspondendo à verdade? E deixar o assunto de lado e um pouco depois eu perceber num fato que aquele meu julgamento não tinha sustentação, não era sólido. Eu pensava que havia acontecido uma situação e era outra situação. E imagine se eu falasse, né, sobre a minha percepção equivocada para outra pessoa, o grande impacto que isso não teria. Seria extremamente deselegante. Então, mesmo que venha essa energia do julgamento, guarde para você o seu julgamento, não passe para frente. Tanto porque você pode estar equivocado nisso, quanto porque você pode criar um mal-estar desnecessário. Cada um sabe da sua vida e não é nosso papel ser juiz da vida do outro. E além disso, existe eu não lembro a frase, mas uma vez eu vi uma frase que falava sobre isso, né? Que aquele mal que foi feito através da palavra, quando você fala mal de alguém, ele jamais tem como ser reparado, especialmente se você estava errado. Né? Como é que você vai reparar? Né? Especialmente se for, por exemplo, divulgou numa rede social algo sobre uma pessoa que não era verdade. E, infelizmente, as notícias que denigrem outras pessoas se espalham muito mais rápido do que notícias que dizem que aquilo não era verdade. Né? Então, os impactos de falar mal de outras pessoas pode ser realmente muito desastroso e não ter como corrigir isso. Então, o melhor a se fazer é realmente evitar falar mal de outras pessoas. E aqui na reta final já vamos para alguns hábitos mais físicos, né, que também não são elegantes, como, por exemplo, a forma como nós sentamos. Parece também tão simples e parece aquelas orientações antigamente. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de recepcionista de eventos, onde nós éramos ensinadas como sentar, né, como comer. E no começo eu achei que era uma grande besteira, mas à medida em que eu fui assistindo às aulas, eu achei bem interessante e fez muita diferença, né? Realmente, né, quando você senta assim, tipo, de qualquer jeito, ou você não presta atenção nesse detalhe, pode acabar ficando numa postura bastante deselegante, especialmente dependendo da roupa que está usando. Então, parece algo bobo, mas que faz muita diferença. Não há necessidade de sentar de uma forma específica, mas pelo menos, né, sentar com as costas eretas, porém relaxadas, né, sem estar muito largado, sem estar muito à vontade. É uma forma simples de manter a elegância, especialmente no trato com outras pessoas. Uma outra ação que também não é nada agradável é a pessoa que come, né, fazendo barulho ou come com a boca aberta, né? Então, o comer realmente é uma ação que ela pode ou não ser elegante. Eu lembro daquele desenho que tinha dos dinossauros, né? Onde ele colocava o alimento vivo e o alimento ficava falando na boca do dinossauro. E sempre eu lembro disso, quando eu me pego, né, de repente, falando, né, com alimento na boca, fica realmente estranho. Então, não há necessidade de ter toda uma pompa para essa hora da alimentação, mas se simplesmente comer em pequenos bocados e mastigar com a boca fechada já está ótimo. Uma outra ação que merece atenção é a risada, né? A questão de rir. Eu, particularmente, escorrego nesse ponto, porque eu gosto muito de rir, especialmente se eu vou assistir um stand-up, se eu vejo algum vídeo engraçado, eu gosto de rir e eu gosto de rir com vontade, porque eu considero assim uma grande forma de aliviar as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas lembranças que não são tão legais, né? Parece que é um bálsamo. Então eu realmente costumo dar risada um pouco alto. E eu acredito que está tudo bem com isso, né? Mas, claro que existem ali ocasiões em que isso não é bem-vindo, né? Então você tem que saber ali dar uma disfarçada, dependendo de uma ocasião, como por exemplo, você está numa cerimônia de casamento e você tem vontade de rir, né? É daí desagradável. Então existem situações e situações, né? Existem, por exemplo, você assistir um stand-up e dar uma risada alto, é um prêmio para quem está fazendo ali a apresentação, mas ir numa cerimônia de casamento e dar uma risada alto sem ali que nada justifique isso, não é agradável, certo? Então eu penso que o que é desagradável não é tanto a risada alto, mas em qual ocasião, ok? É somente nesse sentido, assim, né? Até porque é tão gostoso rir e nós estamos precisando tanto de alegria nesse mundo que não sou eu que vou dizer que não é elegante, né? Ainda mais que eu faço isso. Mas busque pelo menos ali adequar o tom
de acordo com a situação, ok? E para encerrar essa série, uma ação que não é nada elegante é a pessoa que não usa o banheiro adequadamente. Parece um absurdo falar sobre isso aí. Estamos em plenos anos 2023 que eu estou gravando esse vídeo. E é realmente absurdo, especialmente em espaços coletivos, como por exemplo um restaurante, você ir no banheiro e ele estar em más condições de uso, né? Ou seja, a pessoa não apertou ali a descarga, e sendo que está funcionando, né? Considerando que esteja funcionando, obviamente. A pessoa deixou o papel espalhado pelo chão, a pessoa deixou, enfim, os seus rastros ali à mostra. Isso é extremamente desagradável, assim, e realmente não dá para entender como ainda tem pessoas que não tomam esse cuidado, né? Então, assim, eu falei dos espaços coletivos, mas isso também se refere à sua casa, né? Você deixar o banheiro apresentável para a próxima pessoa é um ato de gentileza e é um ato de higiene. Isso é higiênico, é mais do que ser elegante, né? É uma necessidade, porque os nossos dejetos, eles podem, inclusive, passar doenças. Então, quando você se preocupa em manter o ambiente apresentável para a próxima pessoa que vem, isso é um ato extremamente elegante, a não ser que existam ali situações que fogem do seu controle, como eu falei, como por exemplo, não ter água ali na descarga ou estar entupido, é outra situação. Mas se tudo está funcionando perfeitamente, a pessoa não se reserva esse direito de deixar apresentável para a próxima pessoa, realmente é uma atitude extremamente deselegante. Certo, pessoal? Bom, eu espero que com isso eu tenha colaborado com vocês. Vocês viram que algumas ações dependem da forma como nós agimos ou da forma como nós nos posicionamos, ou até mesmo com essa consciência macro, né, de pensar no coletivo, porque tudo isso diz respeito aí aos aspectos da elegância. E eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, também faço atendimentos com tarô para autoconhecimento. Os links estão na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!